NR1, saúde mental e educação financeira. Como esses três elementos podem se aliar para você ter funcionários muito mais produtivos, muito mais engajados e fazer com que isso torne a sua empresa mais lucrativa. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira. Esse é um dos temas que eu mais gosto de abordar, porque eu sei que o trabalhador com problemas financeiros é improdutivo, é desengajado, falta, enrola no trabalho. Eu poderia aqui falar de um monte de situações desagradáveis, e que poderiam ser evitadas quando alguém tem educação financeira. A NR1, agora em 2026, se torna oficial. Portanto, mais do que algo, né, que era questão ética das empresas, agora praticamente é uma obrigação legal, e tem a ver também com sustentabilidade, com visão de longo prazo. Por que eu estou trazendo essa temática aqui? Porque eu vejo que ainda existe um ponto cego. As empresas fazem várias ações visando o bem-estar do seu funcionário, e isso é muito bom, eu não estou criticando. Por outro lado, eu vejo que a educação financeira é colocada até como um patinho feio, algo não tão necessário. Então, o que eu vejo? É claro que eu não posso generalizar, mas às vezes as empresas estão se preocupando com questões de ergonomia, pilates, né? Exercício lá na área interna da empresa, área de descanso. E a educação financeira vai lá, faz uma palestrinha e está tudo bem, já resolvemos o problema. E a questão é que as pessoas, elas lidam com o dinheiro todo dia. E também eu tenho que entender que quando você domina a educação financeira, você melhora as outras áreas da vida, a saúde física, mental e emocional. Eu vou citar aqui aquela frase do Billy Graham, que ele diz: se uma pessoa aprende a ter a atitude correta em relação ao dinheiro, isso vai melhorar todas as outras áreas da sua vida. Olha só que legal. E isso é verdade, porque eu senti na minha vida e muitas pessoas dizem isso. Eu quero então trazer para você que trabalha numa empresa, que é gestor de RH, que é dono de empresa, que tem sob a sua liderança muitas pessoas. Seria salutar ter um olhar para a educação financeira. Porque a educação financeira ela tem um caráter muito importante que as pessoas não notam. Ela é totalmente interdisciplinar. Ela vai impactar diversas áreas da vida do ser humano: a área profissional, a área conjugal, a área familiar, a área social, a área espiritual. Quando a educação financeira ela entra na vida de uma pessoa, entra um aspecto sobre assertividade, sobre ética. Eu sou uma pessoa muito suspeita para dizer isso, porque eu sinto todos esses benefícios o dia a dia, né? E quando eu vejo pessoas aqui falando desses benefícios da educação financeira, o quanto ela vai além de você fazer conta, fazer uma planilha e fechar no final do mês no azul, é muito mais do que isso. Portanto, eu falo desse assunto com muito prazer, com muita alegria, e com muito desejo que ele seja disseminado. Eu acredito muito que a educação financeira é um fator de equilíbrio social, inclusive. Eu não diria de justiça social, porque justiça social, eu acho que ela envolve vários atores da sociedade. Porém, considerando que a educação financeira é um conhecimento do indivíduo, então, quando nós tivermos mais indivíduos com educação financeira, haverá um melhor equilíbrio, porque hoje grande parte dos indivíduos desperdiçam o seu dinheiro, entregam o seu dinheiro para aquela outra pequena parte das pessoas, né, que enriquecem e tal. E não tem nada de errado em relação a isso, mas eu digo, elas vão parar de perder, de jogar dinheiro fora, e isso vai haver um equilíbrio. Me lembrando agora de uma consultoria que eu estava fazendo esses dias, o casal falou o seguinte: puxa, nós não sabíamos que desperdiçávamos tanto dinheiro. Mas uma outra coisa interessante, eles falaram assim: a gente se dá muito bem aqui no nosso casamento, em todas as áreas. A única área que não nos dávamos bem era a financeira. Ali começava a ter atrito. E agora nós também eliminamos esses atritos e incluímos também as finanças como uma área onde nós nos entendemos e estamos ficando muito saudáveis. Isso é muito espetacular. Pudera a sociedade saber disso. Nós já sabemos que existe um custo muito profundo no ambiente de trabalho devido a questões como estresse, depressão. A falta de educação financeira contribui para isso. A ONU, a Organização Internacional do Trabalho e várias instituições mostram que no mundo todo essa questão das pessoas faltarem no trabalho, de serem produtivas, geram perdas bilionárias para as empresas. No Brasil, isso é a mesma coisa. Existem 12 mil processos trabalhistas relacionados com burnout e muitos deles poderiam ser evitados se houvessem ações da empresa, né? E aí você percebe que a empresa também ela é extremamente estressada, não é só o ser humano, vamos dizer assim, porque a guerra das empresas, a competição,
a luta pela lucratividade, pelos melhores resultados, faz com que as empresas estrangulem as pessoas. E aí vira um ciclo negativo. Essa cultura do atestado forjado, de faltar, de emendar feriado, de sempre ter uma desculpa, né, para não ir, tá com problema familiar, tá com problema de saúde, tá com uma dor de cabeça. O problema dos acordos, dos pedidos de demissão. Eu nem vou ir mais a fundo nas questões éticas, de corrupção dentro da empresa, de mau uso do recurso da empresa com o fornecedor, com outros funcionários. Tem muita coisa que a gente poderia falar. Então, veja só, a educação financeira integrada à NR1, aos programas de qualidade de vida nas empresas, ela vai ajudar poderosamente a eliminar a questão do absenteísmo, do presenteísmo, do turnover, o próprio endividamento, porque muitas vezes as empresas, ela, sem perceber, ela está ajudando o funcionário a se endividar. Porque, de um lado, ela não dá educação financeira. Por outro lado, ela deixa disponível a aquisição do consignado. Então tem que haver um equilíbrio. Não é para proibir o consignado, mas primeiro você educa as pessoas. E muitas vezes, ao educar, ao orientar, você pode demover a pessoa de fazer aquilo que vai afundar a sua vida pessoal, familiar, emocional e vai prejudicar o seu rendimento, portanto, prejudica a empresa. Como as empresas ainda não percebem isso? Eu sei também que a empresa tem limitação de verba, mas é uma questão de ajuste. Talvez a empresa precise de uma consultoria empresarial também. O que a empresa deve oferecer, então, para o seu colaborador? Primeiro, planejamento financeiro. O brasileiro ele não sabe fazer planejamento, ele pensa que sabe. Mesmo pessoas com bom nível cultural, com altos cargos, com altos salários, muitas vezes estão fazendo planejamento errado, dando cabeçadas financeiras. E aí eu percebo aqui como as pessoas desperdiçam, jogam dinheiro fora, literalmente. A questão da dívida, né? Gerenciar dívidas. As pessoas não sabem gerenciar dívidas. Essa é a questão do crédito fácil. Então, gerenciamento de dívida tem a ver com o uso do crédito. Essas duas coisas têm que ser trabalhadas nas empresas. É o cartão de crédito, é o cheque especial, é o consignado. E a gestão de dívidas tem a ver com planejamento financeiro, com conscientização. Daí eu passo para trabalhar a questão do investimento. As pessoas têm que poupar. Você não poupa porque você é um mesquinho, porque você é uma avarenta, porque você é um mão de vaca. As pessoas poupam porque elas querem ter uma reserva financeira. Isso é muito bom, é motivacional, isso prepara para o futuro. Você investe também para a sua aposentadoria. Nós sabemos da realidade da aposentadoria no Brasil e no mundo todo. Portanto, você está educando as pessoas de maneira muito mais ampla do que levar ela para aprender a fazer um orçamento financeiro, a fazer uma planilha e negociar o seu consignado. E aí você pode expandir muito mais. Quando eu falo de planejamento, de uso do crédito, de investimento, eu estou falando de questões estritamente financeiras. Mas você pode abordar questões sobre educação financeira em família, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre motivação, sobre produtividade, sobre espiritualidade, sobre comprometimento, sobre engajamento, sobre trabalho em equipe, sobre cidadania. Aqui também existe um leque muito grande de assuntos para serem abordados na formação das pessoas. É claro que a liderança ela tem um papel muito importante. O líder, seja um líder de um pequeno grupo, um supervisor, um gerente, ou o próprio dono da empresa, ou um diretor, ele já sabe de muitas coisas. Muitas empresas têm chegado até mim, já temos o problema do apagão de mão de obra, que é difícil contratar. E aí o funcionário que está aqui, ele está se endividando, está se descontrolando, ele está pedindo acordo, ele está pedindo para ser mandado embora. Quando ele não faz isso, ele fica na empresa, mas a gente nota que ele não está fazendo bem o trabalho dele. Essa liderança já entende isso. Se você coloca na mão desse líder os fundamentos da educação financeira nessa visão muito mais ampla, ele tem mais instrumento para ajudar o colaborador. Você então tem que capacitar essa liderança no primeiro momento e mostrar para ela como é que ela faz um programa de educação financeira completo. E isso é comprovado, né? Existe um estudo americano que diz que para cada dólar investido em educação financeira, o retorno para a empresa é US$ 3, ou seja, é o triplo. Eu posso dizer com toda segurança, é muito, mas muito mais do que isso. Talvez nessa pesquisa eles mediram ali algum ponto ali financeiro, mas não dá para medir, é muito mais do que isso. Porque você não só vai reduzir o turnover, vai reduzir falta, vai reduzir pedido de demissão. Eu já vi funcionário falar assim: eu ganho menos dessa empresa e não vou para outra, porque essa empresa me valoriza. Eu estava vendo aqui algumas empresas nacionais, grandes empresas, que já fazem isso e já notam. Você pega a Natura, Magazine Luiza, Ambev, já fizeram vários tipos de atividades, mas um grande segredo dessas empresas não é oferecer apenas uma palestra isolada e para meia dúzia de gato pingado. Eu volto a dizer, eu sei que tem limitações de verba, mas às vezes é onde eu coloco a verba, o que vai me dar retorno dentro do nosso contexto atual. E a empresa ela tem dados dos seus funcionários, ela pode fazer outras pesquisas, ela vê o antes e o depois e ela vai percebendo essa estatística. Eu lembro que eu fiz numa empresa
Eu cheguei a atender 400 funcionários. Eu fiz uma pesquisa antes e depois, e a gente notava pelas respostas a evolução dos funcionários, desde os que estavam endividados, dos que não tinham dívidas, mas não poupavam, dos investidores. Ficava bem claro ali o aperfeiçoamento que eles tiveram, que eles próprios puderam fazer com esse programa de educação financeira. Eu agregaria outra coisa também, muitas empresas têm lá o método DISC, eu gosto muito da metodologia DISC. Os perfis comportamentais, o executor, o comunicador, o planejador e o analista, essas pessoas têm maneiras diferentes de lidar com o dinheiro. Então, você pode ter ações específicas. Além disso, todas essas pessoas, independente do seu perfil comportamental, quando elas estão fazendo muito bem feito com um método errado, elas vão fracassar. E é o que eu falo muito. Não adianta você fazer muito bem feito com base num instrumento errado, numa orientação errada. Vai, de maneira bem prática, cartão de crédito. Não, porque o cartão de crédito, quando bem utilizado, ele é um ótimo instrumento. Tá, e o que que é? As pessoas falam essa frase, mas elas não comprovam. Então eu consigo comprovar que o cartão de crédito, para 90% das pessoas, para 90% dos trabalhadores, independente de alta renda, ele é uma furada, ele é uma armadilha, mesmo quando você paga a sua fatura em dia. Veja bem, essa é a questão. Então não é o fato de atrasar de ficar inadimplente. Muitas pessoas ficam durante 10, 20, 30 anos pagando o cartão de crédito em dia, mas elas não estão percebendo quanto dinheiro elas estão perdendo. Então eu tenho que dar o fundamento. Eu não posso falar que use o cartão de crédito com inteligência, com sabedoria, porque você tem milhas, você tem cashback, você tem passagem gratuita, ingresso para show e um monte de coisas mais. Eu preciso ir num nível mais aprofundado. Qual que é o nível de educação financeira das pessoas? Qual que é a renda? Em que contexto isso foi falado? Qual o alicerce de educação financeira que essa pessoa tem para entender sobre isso? Quando ela tem um bom alicerce de educação financeira e ela recebe em relação ao cartão de crédito os prós e os contras, e você mostra com coerência, né, todos esses elementos, muitas pessoas vão descobrir que o cartão de crédito não é algo que vale a pena, pelo menos do jeito como é feito, mesmo quando não é incorporado ao salário, quando você usa o cartão de crédito separadamente e paga em dia, você está perdendo dinheiro. Essas informações têm que ser faladas em diversas situações, em diversos contextos. Então, a educação financeira não é fazer uma palestrinha, um eventozinho ali, e fazer uma gincana e está tudo resolvido. Fazer um ciclo de palestra na CIPAT, por exemplo, não vai resolver. De maneira bem simples, o que que eu diria? Como é que você implanta um programa de educação financeira bem saudável na sua empresa? Primeiro ponto, você faz pesquisas. Provavelmente você tem até outras pesquisas que não foram usadas para essa finalidade, mas você tem lá algumas pesquisas de satisfação, de informações de funcionários, de rendimento lá por setor. Você tem alguns dados. Você pode pegar e criar uma outra pesquisa complementar a essa, deixar que o funcionário não se identifique, ou seja, preservar o anonimato. As pessoas não gostam de se expor. Você vai dizer, nós queremos ter uma visão geral da satisfação financeira dos colaboradores para investir nessa área, para te ajudar. E aí as pessoas vão responder e você vai ter lá alguns gráficos, algumas informações. Ora, a partir daí você começa com palestras assim, de sensibilização. Você pode ter duas, três ou quatro temáticas, pequenos workshops que vão falar de maneira geral de educação financeira. O workshop é mais profundo que uma palestra. Uma palestra vai ter 1 hora, 1 hora e 15, um workshop 2 horas e meia, tal, mais ou menos, 2 ou 3. Nós sabemos da limitação de tempo das empresas. Você faz a palestra e depois faz o workshop. Isso é ideal, porque você vai criando a cultura. Num terceiro momento, o que que você vai fazer? Você vai fazer atendimento em pequenos grupos. Ó, nós temos um workshop aqui específico para sair das dívidas. Quem tiver interesse nesse tema vai se inscrever. Teremos um workshop como se preparar melhor para a aposentadoria. E note que é independente da idade, né, vão buscar esse tipo de workshop. Como investir e outras temáticas mais. Então são pequenos workshops. E você vai mais além, você vai para o atendimento individual. Quantas e quantas vezes eu fiz atendimento individual e até a empresa permitia que o funcionário trouxesse o cônjuge. Houve casos que trabalhavam, os dois trabalhavam na empresa e eles vinham juntos. Então aí você afunila e fica muito melhor, você está trabalhando individualmente. Junto a isso, durante o ano você vai fazendo publicações, tendo uma cartilha, e aí você vai capacitar os seus líderes em todos os níveis para que ele consiga identificar os problemas, aconselhar, orientar
e ir mais a fundo. O funcionário sempre vai ter a liberdade de obter o empréstimo, de se endividar, de sair da empresa. Mas com isso, certamente você vai conseguir reduzir esses problemas, ter mais qualidade de vida, ter mais motivação, e ter mais lucratividade. Ergonomia é importante, academia é importante, creche na empresa, dia do pet, massagista, tudo isso é importante. Mas educação financeira também é importante. Então, una tudo isso. A partir daí você começa a fazer as pesquisas. Por isso que tem que ter a pesquisa antes e o depois. E eu não tenho dúvida que em diversos indicadores você vai ver uma evolução positiva. Certo, é isso que eu queria trazer, essa reflexão do poder da educação financeira, se ela for integrada à NR1, os problemas de qualidade de vida dos funcionários. Isso vai ser bom para o funcionário, para a empresa, para o país. É o que eu sempre digo. Espero que tenha sentido para você, se você é da área de RH, se você é empresário, se você é líder. Queria pedir o seu comentário, a sua opinião, sua sugestão, a sua abordagem para a gente enriquecer esse tema.